Pessoal, vamos iniciar aqui o nosso quarto vídeo da nossa série Fazendo Mais com Menos, onde eu trago para vocês coisas práticas que vocês podem fazer para melhorar o desempenho dos computadores de vocês. Então, nesse vídeo aqui, que é o quarto vídeo dessa pequena série, nós vamos falar sobre grandes montagens, tá? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só falar, eu esqueci de falar uma coisa no vídeo 3, que foi o vídeo anterior a esse. Eu esqueci de comentar uma coisa com vocês e eu quero trazer aqui também, então não posso deixar de falar isso, então por isso eu vou iniciar esse vídeo falando sobre isso, tá? Então olha só, eu vou abrir aqui, eu tô com um projeto que eu vou já utilizar como para dar uns exemplos para vocês aqui, que eu quero dar ao longo, tem um monte de coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui, eu acho que vai ser um vídeo um pouco extenso, mas não tem problema, para dar conteúdo para vocês e é isso que importa, tá bem? Então olha só, antes disso eu vou vir aqui, ó, na área de trabalho, e eu tenho uma pasta aqui, cilindro hidráulico. Eu tenho uma montagem aqui de um cilindro, tá? Então, olha só, o que acontece? Esse cilindro aqui está com posicionamento para funcionar aqui da seguinte forma. Ó, ele está com o curso dele aqui, tudo certo. Só que acontece o seguinte, esse cilindro, ele foi baixado da internet da mesma forma que eu falei para vocês no vídeo anterior. Ou seja, eu baixei ele, salvei ele como XT, abri ele, então todas as peças aqui salvas em cada corpo, quer ver? Ó, dentro dela tem o importados, tá vendo? Ó? Da mesma forma que eu falei no vídeo anterior. Então se você não olhou o vídeo anterior, para você entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui, no início dele, você precisa olhar o vídeo 3, que é o vídeo anterior a esse aqui dessa série, que está nessa playlist aqui de Fazendo Mais com Menos, que é o nome dela, certo? Então olha só, só que acontece o seguinte, pessoal, eu percebi, e foi recentemente fazendo um projeto, semana passada, na verdade, fazendo um projeto, eu percebi uma coisa e eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque vai melhorar ainda mais o desempenho de vocês, para a gente cada vez mais reduzindo aqui os nossos arquivos, o tamanho deles, tá? Então acontece aqui que eu vou pegar esse arquivo aqui para mostrar para vocês e vou salvar ele como XT novamente. Na verdade, eu não preciso salvar ele como XT, mas eu vou salvar ele e nós vamos abrir ele. Então imaginem o seguinte, vocês entraram na internet, foram lá em um site de arquivo 3D, qualquer site, e baixaram um arquivo para sólido desse projeto. E o arquivo que chegou para vocês muitas vezes é uma montagem, tá? Então no vídeo anterior eu falei que essa montagem ela deve virar uma peça. Então supondo que essa montagem vire uma peça, nesse caso aqui eu tinha um cilindro e esse cilindro ele precisa ter esse curso aqui, ó, certo? Ele precisa ter esse curso aqui, então não tinha como isso aqui ser uma peça. Porque ele precisa ter esse curso, eu preciso fazer esse movimento aqui na montagem dele, lá no projeto. Então, o que a gente pode fazer? Olha só o que a gente faz aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou excluir essa peça aqui, essa aqui e essa aqui. Vou excluir elas, tá? Deixa eu só ver se não ficou mais nada aqui dentro. Então, supondo que eu baixei ele na internet, gerou essa montagem aqui, conforme eu falei que deve ficar no vídeo anterior, mas agora a gente vai reduzir mais ainda, então prestem atenção aqui, ó. Não tem mais nada dentro dele. Eu vou dividir esse cilindro em duas peças. Vocês estão vendo que ele tem várias peças aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para retornar essas peças. Então ele tem uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, 5 peças, 6 peças, 7 peças, 8 peças, 9 peças. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a lógica que eu descobri? A lógica é que quanto menos corpo tiver numa peça, melhor. E olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer esse cilindro aqui só com duas peças, com um corpo só, que seria essa peça aqui com isso aqui, e essa peça aqui com essa peça, essa e essa. Então eu vou fazer dois corpos aqui. Querem ver como é que eu vou fazer isso? Olha só. Vou deletar aqui essa peça e vou salvar esse arquivo aqui, ó, isso aqui, como para sólido. Então vou vir aqui em arquivo, salvar como XT. Área de trabalho. Vou na pasta cilindro e vou colocar aqui, ó. Bom, melhor, eu vou na área de trabalho, porque eu tenho essa pasta cilindro, eu já tenho algumas coisas. Então eu vou na área de trabalho e vou salvar ele como aqui, ó. CL
001. Área de trabalho, vou salvar como Parasólid e vou salvar. Salvei. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui. E eu vou pegar essas outras duas peças aqui, ó. Então, dessas duas peças, eu vou gerar uma outra peça. Eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar como Parasólid XT. Área de trabalho, vou colocar aqui, ó, CL002. E salvei como Parasólid, tá? Então, vou fechar aqui. Não vou salvar. E agora eu vou vir aqui na área de trabalho e vou abrir esses dois Parasólids. Vou abrir esse aqui, ó. Primeiro CL001. Pode estudar não aqui. E aqui está ele. E olha o que eu vou fazer. Vocês estão vendo que ele virou uma montagem? Eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar como. Na verdade, quando eu estava na montagem, eu poderia ter salvo ele já como peça. Mas eu esqueci, pessoal. Então agora eu vou salvar aqui, ó, como peça. Área de trabalho, CL001. Salvei. Vou abrir o outro Parasólid. O CL002. Vou colocar aqui, ó, Parasólid XT002. Vou salvar esse aqui em Arquivo, Salvar como Parte, área de trabalho. Salvei. Agora eu posso vir aqui. Esses dois aqui são os Parasólids, ó. Vou excluir eles. Deletei. Agora eu vou vir aqui em Abrir, área de trabalho, e vou abrir o CL001, que é esse aqui. Vocês estão vendo, olha só, aqui que é a jogada. Estão vendo que tem vários corpos aqui dentro? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui são corpos, pessoal. Cada um desse aqui é um corpo. Esse aqui é um corpo, lá marcou. Outro. O que eu vou fazer? Eu vou transformar todos esses aqui em um corpo só. E vou mostrar para vocês como isso diminui o tamanho do arquivo. Olha só. Se eu vir aqui na área de trabalho, ó, a CL001, propriedades, o tamanho dele é 113 KB. Agora eu vou vir aqui nesse recurso aqui, ó, inserir recursos, combinar. Vou colocar adicionar e eu vou selecionar todos eles aqui, ó. E vou dar OK. Virou tudo uma peça só, esse combinar. Agora eu venho aqui em Arquivo, Salvar como Parasólid. Novamente, área de trabalho, salvar. Perfeito. Não vou salvar. Esse aqui é o Parasólid que eu criei. E o CL01 eu posso deletar. Agora eu vou vir aqui, abrir, área de trabalho, CL001. E olha aqui, ó, vou vir aqui em Arquivo, salvar. Na verdade eu posso só dar um salvar aqui, que ele vai salvar como peça na área de trabalho. Ó, peça, salvar. Vou vir aqui, ó. Essa aqui é o Parasólid, vou excluir ela. E olha aqui, ó. Olha o tamanho que ele ficou, pessoal, 97 KB. De 97 para 113 não dá tanta diferença, que era o que estava antes, se não me engano era 113. Mas acontece, pessoal, que para o SolidWorks, para ele fazer a leitura quando ele abre a peça, ele abre muito mais rápido. É isso que vocês têm que entender. Então, quando ele for abrir essa peça aqui, ele vai abrir ela muito mais rápido. Porque o SolidWorks, quando vocês abrem uma montagem, ele faz toda a leitura de todas as peças que tem dentro. Por isso que vai dando lá, verificando tanto de tanto. Então, ele vai fazer a leitura mais rápido dessas peças aqui, porque tem um corpo só, querem ver? Ó? Vou abrir ela aqui, ó, área de trabalho, CL001, e olha só, é um corpo só essa peça, não são vários corpos, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir na área de trabalho, vou abrir a CL, vou colocar aqui, ó, a CL002, vou abrir ela. Tem dois corpos dentro dela. Vou vir aqui em Arquivo, inserir, recursos, combinar. Adicionar, selecionei essa peça, essa aqui, e vou dar OK. Pronto, ele uniu elas. Eu venho aqui em Arquivo, Salvar como XT, área de trabalho. OK, Parasólid, salvei. Posso dar um não salvar, porque eu não quero ela. Essa aqui é o Parasólid, vou excluir. E eu vou vir aqui agora, ó. Opa, desculpa, pessoal, o Parasólid tem que ficar. Eu posso excluir essa aqui, que é a peça. Então, eu vou vir aqui agora, abrir a área de trabalho, vou colocar aqui Parasólid e vou abrir ela, CL002. Pronto, ó, virou um corpo só. Eu vou vir aqui em salvar, ele vai salvar como peça, ó, na área de trabalho. Salvei. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Posso excluir aqui o Parasólid. Agora, eu vou criar a montagem do cilindro. Novo, montagem, procurar, área de trabalho, CL001, aqui está.
Vou vir aqui em inserir componentes, procurar e vou pegar o CL002. Então, ó, posicionar. Ok. Posso abrir essa peça aqui, ó. Eu posso... bom, o ideal é eu abrir ela aqui. Vou exibir o plano direito. Vou arrastar ele para cá. E vou abrir essa peça aqui. E vou exibir o plano direito também. Plano direito, exibir. Ok. Agora eu venho aqui em desmarques e vou posicionar. Ó. Perfeito. Ó. E agora o que eu ia fazer aqui? Eu ia limitar esse cilindro, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, tá? Mas ele seria dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui para mostrar para vocês como é que seria mais ou menos a limitação dele, só para dar mais um conteúdo para vocês aqui, tá? Então, pessoal, não tem por que mostrar aqui dentro, é isso que vocês têm que entender. Muitas vezes as pessoas querem viajar nas coisas. Por exemplo, por que eu vou mostrar o êmbolo do cilindro aqui dentro, tá? Não tem por que. Tudo isso, quanto menos face tiver nas peças de vocês, mais desempenho o computador de vocês vai conseguir dar para vocês, porque é menos coisa para ele ficar fazendo leitura. Então, se a parte interna do cilindro não aparece, por que eu vou colocar um êmbolo aqui, uma borracha? É isso que vocês têm que entender, não tem necessidade disso, tá? Então, olha só, posicionar, selecionei essa face aqui, essa aqui, e eu vou vir aqui em posicionamentos avançados, distância, distância mínima que eu quero entre elas, sei lá, vou colocar aqui, vou chutar, tá? Isso aqui geralmente os cilindros já vêm de fábrica pronto, mas vou colocar aqui 60 e 500, o máximo é 500. Então eu dei a medida menor e a medida maior, ó, limitei os cilindros, estão vendo? Ó? Ficou limitado. Porque eu disse que a distância entre aquela face lá e a de trás, a mínima era 60 e a máxima era 500. Então ele vai variar entre 60 e 500. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, que depois que vocês olharem todo o vídeo 3 que eu fiz, a lógica aqui é que depois que vocês salvarem como peça, vocês têm que tentar criar a menor quantidade possível de corpos dentro dessas peças. A gente vai cada vez mais reduzindo. Tá? Que eu já falei lá no primeiro vídeo, meu computador não é um computador tão esplendoroso assim como as pessoas falam na internet, tem que ter um computador de 8 mil, 9 mil, 7 mil, 5 mil. Se você tiver condições de ter, ótimo, compre um computador desse, mas não é o caso da maioria das pessoas. O meu próprio computador não é um computador assim, tá? Ele é um computador com uma faixa de 3 mil reais, para muitos é pouco, para muitos é muito, o valor varia de cada pessoa, tá? Então, o meu computador é um notebook na faixa de 3 mil reais, no vídeo 1 lá eu falo sobre ele. E fazendo só essas mudanças que eu faço aqui, eu consigo trabalhar com ele tranquilamente. Claro, se eu precisar fazer um avião, uma coisa assim, eu não vou conseguir usar ele. Vai precisar de uma outra máquina, como eu falei lá no vídeo parte 1. No vídeo 1 dessa série aqui, tá? Mas o que vocês têm que ter, que a gente tem que ir reduzindo os nossos arquivos cada vez mais. Isso não é bom só para o computador de vocês, não, é bom para o raciocínio de vocês, para vocês exercitarem o raciocínio de vocês, para vocês começarem a enxergar as peças do SolidWorks e cada vez mais conseguir reduzir o tamanho delas, tá? Então, qual é a lógica? Vocês viram quando eu peguei esse cilindro aqui, que tinha várias peças aqui, uma montagem com várias peças dentro? Agora virou uma montagem só com 2 peças, ó. Isso por quê? Porque eu abri cada uma delas, fiz várias coisas ali, depois vocês acompanham tudo que eu fiz ali, eu sei que é complicado de entender, mas se vocês começarem a olhar, olha mais de uma vez esse vídeo aqui, para você entender todo o processo do que eu fiz. Que eu unifiquei todos os corpos que tinham dentro do cilindro. Isso aqui é uma coisa que eu me liguei há pouco tempo, tá? Não é uma coisa. Então, conforme eu vou avançando aqui, como eu vou descobrindo coisas novas, porque eu estou trabalhando com projetos, eu trabalho com projeto, eu desenvolvo projetos, trabalhei 8 anos desenvolvendo projeto, desenvolvo ainda, então cada vez mais eu vou descobrindo coisas novas para trazer para vocês, coisas práticas, tá bem? Então essa foi mais uma coisa aqui, e a lógica é, tentem criar as peças de vocês com o menor número possível de peças, tá? Pode ser, tem casos que não é possível usar aquela ferramenta combinar, que você não vai conseguir unir, vai dar que a espessura é 0, alguma coisa do tipo. Mas unam as peças que for possível, testem, une essa com essa,
une essa com essa. Pode ser que não dê para unir essa com essa, mas una essa com essa. A lógica, pessoal, é fazer a menor quantidade possível de montagens. De montagens não, de corpos dentro das peças. E olha que eu não estou falando nem de montagem, porque a gente já reduziu só em vocês transformarem as montagens de vocês em peças, conforme eu falei no vídeo 3, já é um grande avanço. Agora, se vocês pegarem as peças de vocês, reduzirem mais ainda, conforme eu falei aqui, vai reduzir mais ainda, pessoal, os arquivos de vocês, tá bem? Então, isso aqui era o que eu queria iniciar, para vocês verem como ficou simples aqui, ó. Lembra como era o cilindro lá no início? Se você não lembra, volta o vídeo aqui, você vai ver que tinha várias peças aqui dentro. Então agora eu transformei tudo em duas peças só. Duas peças, cada uma com um corpo dentro dela, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês aqui, tá bem? Inicialmente, isso aqui é uma coisa muito importante que eu descobri recentemente. Então eu vou excluir aqui, ó. Eu vou deixar aqui, porque provavelmente eu não vou conseguir excluir, porque ele vai dar que está vinculado com o SolidWorks. Bom, deixou aqui nesse caso, vou excluir aqui também, ó. Tá? Então, olha só, dando continuidade aqui, eu tenho várias coisas que eu queria falar. Essa era a primeira coisa para transformar todos os corpos em um só, utilizando a ferramenta combinar do SolidWorks. Depois tem o modo, agora a gente vai entrar aqui no assunto dessa aula mesmo, que é o modo de grandes montagens. Então, o que é o modo de grandes montagens? O modo de grandes montagens, pessoal, é isso aqui, ó, é esse botãozinho simples aqui, tá? E o que acontece? No SolidWorks, antes de eu entrar aqui nele no detalhe, a gente consegue, nas configurações do SolidWorks, dizer para o SolidWorks que SolidWorks, quando eu abrir uma montagem, quando eu tiver, por exemplo, mais de 100 itens nela, eu quero que você ative o modo de grandes montagens. Tá? Então, como é que funciona isso? Vocês vêm aqui, ó, em opções, propriedades, aliás, montagens, ó. E aqui tá ele, ó. Deixa marcado, use o modo de grandes montagens para melhorar, aliás, vou ler aqui, ó. Use o modo de grandes montagens para melhorar o desempenho quando a montagem contiver mais do que este número de componentes. Então aqui, ó, vocês estipulam isso aqui. Quando a montagem de vocês tiver mais de 100 peças, por exemplo, ele vai ativar o modo de grandes montagens. Então o meu eu deixei 100 aqui. Então vocês podem colocar no de vocês aqui 100 também, ou 500, tanto faz. Tá? Então ele ativa automaticamente. Isso aqui é para ativação automática. Para não ativar para ativar quando vocês quiserem, é só vir aqui, ó, clicar em modo de grandes montagens. E qual é a diferença, pessoal? A diferença é que, olha só, eu vou trabalhar aqui com o modo de grandes montagens para vocês verem. Está trabalhando com o modo de grandes montagens, eu consigo mexer com ela normalmente, ó, estão vendo? Consigo trabalhar, consigo girar aqui, estão vendo? Ó? Consigo trabalhar, consigo isolar, se eu tivesse que abrir essa peça, é fácil, ó. Vou abrir ela aqui, esse tanque, eu abri o tanque. E só para lembrar vocês, esse projeto aqui está disponível no meu canal do YouTube, todo o passo a passo dele, tá bem? Só para lembrar aqui. Bom, então voltando aqui, olha só, vou pegar e vocês viram aqui que eu consegui manipular bem aqui. Vou desmarcar aqui o modo de grandes montagens. Olha só o que vai acontecer. Olha a dificuldade que vai ser para eu mexer sem estar ativado aqui o modo de grandes montagens. Vou colocar aqui, ó, sombreado. Ó, coloquei aqui a opção sombreado com arestas. Olha só, pessoal, eu estou dando zoom, ó. Ele nem está indo, ó. Olha só. Olha isso aqui. Olha a lerdeza que fica o meu computador. Vou girar aqui para ver. Olha só a forma gráfica que fica ali as peças, ó. Então, o que acontece? Aqui não está ativado o modo de grandes montagens. E olha a dificuldade que é. Eu estou dando zoom, estou girando o meu roller do mouse aqui e ele não está indo, ó. Está indo, mas bem lentamente, estão vendo? E olha aqui, ó, os itens ficam feio ali, o gráfico deles não fica bom. Ó, se eu girar aqui, ó, olha só como é que fica. Eu até consigo trabalhar, mas olha a dificuldade. E se eu exibir os planos aqui, aí que eu não vou conseguir fazer nada. Ó, tô dando zoom, ó. Tô dando bastante zoom e ele nem se mexe, ó. Olha só, até sumiu tudo aqui, ó. Olha a lerdeza que fica o meu computador, pessoal, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, usem o modo de grandes montagens. Nas montagens de vocês, que isso aqui vai dar muita diferença. E como é que ativa? Ou vai lá nas configurações, coloca o número mínimo que você quer, ou vem aqui e ativa modo de grandes montagens.
Quando ele ativa o modo de grandes montagens, ele deixa os componentes peso leve. O que é o peso leve? Eles vão aparecer com essa peninha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma peninha do lado ali das peças, das montagens. Pois é, eles estão como peso leve. E isso quer dizer o quê? Que o SolidWorks, ele simplifica esses componentes para fazer a leitura. Tá? Então, basicamente, o peso leve é esse. Se você quiser saber mais a fundo o que é o peso leve, dá para ir aqui na central de ajuda. Ó. Pode vir aqui em ajuda, ajuda do SolidWorks. E pode digitar aqui, ó, peso leve. Peso leve. Vamos ver aqui. Componentes peso leves. Ó. É possível carregar uma montagem com seus componentes totalmente resolvidos ou peso leve. O totalmente resolvido, pessoal, é quando não está peso leve, tá? É o contrário, ou seja, quando o modo de grandes montagens não está ativado, que é aquela lerdeza que fica ali que eu mostrei para vocês. Peso leve ativos. Tanto peças como submontagens podem ser peso leve. Então, ó, quando o componente é peso leve, somente um subconjunto de dados do modelo é carregado na memória, tá vendo? Os dados restantes do modelo são carregados como necessário. Então, ele faz uma simplificação aqui, pessoal. Então, aqui, ó, componentes peso leve são eficientes porque os dados do modelo completo dos componentes são carregados somente como necessário. Somente os componentes afetados pelas alterações realizadas na seção da edição atual tornam-se totalmente resolvidos. As seguintes operações de montagem em componentes de peso leve podem ser realizadas sem resolvê-los. Então, o que ele faz? Ó? Ele simplifica tudo. É uma simplificação que ele faz. Basicamente é isso. Então, ele sempre vai ficar com uma peninha do lado. Outra coisa, tem duas formas de usar os componentes peso leve. Vocês podem usar, na verdade, não só os componentes peso leve, totalmente resolvido também. Vocês podem pegar aqui, ó, tem vários tipos de exibição no SolidWorks. Tem assombreado com arestas, que vocês vão ver aqui, ó. Ele já dificulta um pouco, ó, ele funciona melhor com o peso leve, estão vendo? Ele é melhor com o peso leve que com o resolvido, mas ele já pesa um pouco mais, estão vendo? Tem a sombreada, que é essa aqui, que ele oculta as arestas, ó. Ele faz uma ocultação das arestas. Então, esse aqui é o melhor, pessoal. E esses outros aqui eu não vou nem botar, tá? Porque são utilizados em casos muito específicos. Mas acontece que acostumem, pessoal, acostumem. Eu sei que no início dói os olhos. Vocês são acostumados a usar assim. Eu sei, com as arestas sendo exibidas. Mas acostumem-se a utilizar assim, ó. Sombreado, ó. Este tipo aqui, ó. Então, sempre modo de grandes montagens ligado e o sombreado ligado também, ó. Esse aqui, sem as arestas. Por quê? Porque olha aqui a facilidade que eu tenho para trabalhar. Ó, não danifica tanto os arquivos, não fica feio ali, tá? Só que ele não mostra as arestas. Essa é a diferença. Ele não vai mostrar as arestas aqui para vocês, tá? Então, acostumem a utilizar assim. Eu já sou acostumado a utilizar assim. Para mim, eu acho muito melhor utilizar assim já do que sem as arestas. Ah, André, mas eu não estou enxergando a aresta, é ruim de posicionar. Com a prática, você vai atinar a fazer isso. Vai ser fácil para você fazer. Porque você vem aqui, ó, selecionei a aresta. Ah, quero selecionar essa aresta, selecionei. Selecionei aqui, isso que eu não estou nem vendo ela. Então, é só ele aqui no modo sombreado. Então, acostumem a utilizar no modo sombreado, porque o desempenho melhora muito, pessoal. Testem aí os testes, fazem os testes que eu estou fazendo, achem uma montagem aí, ou façam a minha série para vocês testarem na prática isso, tá bem? Então, de modos de grandes montagens, era isso que eu queria falar com vocês. Falei tudo aqui, falei o que é, que ele torna o peso leve, falei sobre a importância de vocês utilizarem o modo sombreado, tá? Então, a próxima coisa aqui que eu quero falar, eu tenho anotado aqui, ó, para não esquecer, porque são muita coisa aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês, para facilitar a vida de vocês e ajudar vocês. Então, olha só, tem o Isolar, que é uma ferramenta que eu utilizo muito nas grandes montagens. Então, quem segue as minhas séries aqui já viu que eu utilizo, nessa série aqui, dessa tubulação, eu utilizei o Isolar. E o que é o Isolar? Então, digamos, olha só como é que funciona. Que eu quisesse só posicionar essa válvula aqui, ó. Digamos que essa válvula não estivesse aqui e eu quisesse... Imagina que essa válvula não está aqui, tá? Vou excluir ela. Vou deletar. Deletei essa válvula, tá? Fiz todas as montagens, eu preciso colocar essa válvula. O que vocês vão fazer, pessoal?
Vocês, com as referências, os posicionamentos da válvula, podem ser feitos só com esses flanges aqui, com esses dois, porque as válvulas vão aqui. Vocês fazem o seguinte, ó, pressionem Ctrl, mantenham o Ctrl pressionado, selecionem esses dois flanges aqui, botão direito, isolar, esse cara aqui, ó. E daí vocês vêm aqui, olha só, ele isolou, a ferramenta já está dizendo, ele isolou os flanges. Então vocês vêm aqui em inserir componentes, procurem lá a válvula, insiram ela aqui e posicionem ela aqui no flange. Essa ferramenta eu utilizo muito, pessoal, por quê? Porque ele ocultou todo o resto aqui e ele não vai exigir tanto do meu computador para eu colocar as válvulas aqui. Por quê? Porque está tudo oculto, ele não está fazendo leitura aqui, o SolidWorks não está fazendo leitura do que está oculto. Claro, o ideal se eu pudesse suprimir tudo era melhor, mas aí dá muito trabalho, tá? Então, porque o SolidWorks ele tem a ferramenta suprimir e a ferramenta ocultar. Qual é a diferença? A diferença é que a ocultar ela está só oculta, que ela não aparece para nós, mas ela está dentro da montagem. O suprimir seria como se ele tirasse ela da montagem, mas ele fica na árvore ali, cinzinha, tá? Então eu mostro para vocês ali depois. Então, essa é a ferramenta isolar. E qual é a regra para utilizar a ferramenta isolar? Muito simples, pessoal. Vocês precisam utilizar a ferramenta isolar, é só isolar o que vocês vão utilizar na montagem. É só isso. Por exemplo, vou sair aqui, ó, ele fica assim, ó, sair do isolar, vou fechar aqui. Ah, digamos que eu precisasse isolar toda essa montagem aqui. Beleza, eu venho aqui, clico nela, acho ela aqui, ó, essa aqui é a 015, vou indo para cima na montagem mãe aqui. E aqui está, ó, a 004. Cliquei aqui com o botão direito e isolar, ó. E daí se eu precisasse, olha só como fica mais fácil para eu mexer, ó. Não tá tudo aqui, ó. Tá só isolado, ó. Tá só isolado essa montagem aqui. O resto eu ocultei, ó. Estão vendo? Então eu viria aqui, inserir componentes e colocaria o componente que eu quero colocar aqui. Simples assim, pessoal. Então isolem sempre só o que vocês querem utilizar para posicionar, para fazer os posicionamentos. Tá bem? Então a outra coisa que eu quero falar é utilizar, vou sair do isolar aqui, ó. É utilizar o Ctrl para posicionar as peças de vocês. Então acontece o seguinte, pessoal, muitas vezes o SolidWorks de 2017 para cá, se eu não me engano, ele lançou uma ferramenta que quando você clica aqui, ó, posicionar, e eu selecionei, por exemplo, esse tubo aqui. Olha só, ele vai tornar transparente toda essa peça, essa montagem aqui, ó. Isso é muito bom, é bom o SolidWorks fazer isso, porque facilita para a gente posicionar. Mas por outro lado, só pelo fato de ele tornar tudo transparente aqui, ele exige muito mais do computador. Olha só como pesou aqui para mim já. Ó, vou girar aqui, olha só como o gráfico piorou ali, ó. Tá? Então o que acontece? O que eu sugiro vocês fazerem? Quando vocês forem posicionar numa montagem grande, os itens, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pressionar Ctrl aqui, eu vou fazer uma cópia desse flange aqui, fiz uma cópia dele. Então, para eu posicionar, eu quero colocar esse flange aqui, ó, concêntrico aqui. Como é que eu vou fazer para posicionar? Eu não vou vir aqui em posicionar e selecionar aqui, porque daí ele tornou tudo transparente, ó, tá? Eu vou vir aqui e selecionar aqui. Claro, eu posso fazer isso tranquilamente. Mas para eu evitar que o computador fique fazendo ficar transparente aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou pressionar Ctrl, selecionei esse furo aqui. Com o Ctrl pressionado, vou selecionar esse cara aqui, ó, as peças que eu quero posicionar, os posicionamentos que eu quero. Vou vir aqui em posicionar e olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar lá automaticamente, ó. Estão vendo? Claro, ele deixou ele aqui transparente, mas não tem problema, porque ele já está no lugar, então não vou precisar manipular nada aqui. Porque muitas vezes o que acontece? A gente vem aqui, posicionar, seleciona aqui, daí eu tenho que ir lá catar a peça, e daí isso retarda aqui o computador, porque está transparente aqui. Então o que vocês têm que se ligar, pessoal, comecem a ter o hábito de utilizar o Ctrl para fazer os posicionamentos de vocês. Que é só pressionar Ctrl, seleciona aqui, aqui, posicionar, e ele já coloca conforme vocês querem. Tá bem? Então essa foi mais uma dica. E a última agora, para encerrar esse vídeo, deixa eu... Bom, eu não vou... depois que eu fechar aqui eu não vou salvar para não perder as válvulas ali.
a próxima dica é a qualidade de imagem. Então, se vocês virem aqui em opções, ó, propriedades do documento, qualidade da imagem, aqui vocês regulam a qualidade da imagem de vocês. Então, quanto mais para cá, perto do alto tiver, mais lento vai ficar o computador de vocês. Porém, melhor vai ficar a imagem, tá? Então, se eu largar aqui, ó, a imagem vai ficar perfeita lá. Claro, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó, eu vou deixar como está aqui, ó, na metade, tá? Vou deixar na metade aqui e vou dar um OK. Ele vai pensar aqui e vai atualizar. Ó, ele está pensando. Vou esperar aqui. Pronto, pensou. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou colocar em sombreado, tá? E eu vou vir aqui em opções, ó. Olha o que eu vou fazer com a qualidade da imagem. Vou colocar mais baixa. As duas, ó. Olha como é que vai ficar aqui. Olha aqui, pessoal. Ficou até meio quadrado aqui o meu flange, ó. Estão vendo? Porém, é facílimo para eu manipular aqui, ó. Por quê? Porque ele colocou uma qualidade de imagem bem ruim, ele não vai exigir tanto o meu computador, ó. Consigo mexer aqui bem, ó. Tá? Porém, a imagem fica um pouco ruim, certo? Agora, olha a diferença. Vou vir aqui, olha só, parece que tem até colisão ali, ó. Agora eu vou vir aqui em opções, propriedades do documento, qualidade da imagem, vou colocar no mais alto. Ok. Vamos esperar ele pensar aqui para atualizar. Bom, então eu encerrei o SolidWorks lá, pessoal. Eu retornei aqui só para vocês verem. No modo da qualidade muito alta, não tem como o computador trabalhar. Não é um computador mais simples, entendeu? Então ele trava, não tem como. Então qual é? Resumindo aqui, a qualidade da imagem. Vocês sempre deixem, propriedades do documento, qualidade da imagem, deixem na metade aqui mais ou menos. Ó, em 11.6. Os dois, tá? A estrutura de arame também. E OK aqui, ó, tá? Basicamente é isso. Não deixe muito baixo e também não coloque a qualidade da imagem muito alta, porque acontece o que aconteceu comigo ali. Eu não sei por quanto tempo meu computador ia ficar pensando ali, ele ia resolver, ia sem problemas, mas talvez ia ficar 20, 30 minutos ali pensando, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Nessa série, a gente termina aqui nesse vídeo tudo que eu tentei passar para vocês, na prática mesmo, tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira sobre tentar diminuir os arquivos, a forma da gente customizar todas as montagens, customizar tudo, reduzir o tamanho dos arquivos. Então, se surgir mais alguma coisa, conforme eu for descobrindo novas coisas que dá para facilitar cada vez mais, eu vou compartilhando com vocês e vou colocando aqui nessa playlist, tá bem? Então, o último recado aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Peço também que, além de se inscrever no canal e ativar o sininho, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para acesso às minhas duas redes. Se você quiser me seguir e me curtir lá, é só vir aqui nos links aqui embaixo. Tem também meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então, último recado aqui, pessoal, se você que está assistindo aqui os meus vídeos, está gostando do meu trabalho, está gostando das dicas que eu trago, das séries que eu faço, deixa seu like embaixo de todo vídeo que você assistir, que isso é muito importante para mim, tá bem? Então tá, um forte abraço e até o próximo vídeo.